nós vamos falar sobre uma doença que, Dani, incomoda demais, em especial parece que nessa época do ano é pior ainda porque a pneumonia, né? E prejudica mesmo a gente, né? É verdade, a gente vai ver essa reportagem agora e daqui a pouquinho a gente conversa com uma especialista sobre esse assunto. Olha só. O inverno é considerado uma das épocas mais charmosas do ano. Nesse período, as pessoas tiram os casacos mais pesados do armário e vão para as ruas. Mas, apesar de todo o glamour, essa estação pode agravar problemas respiratórios. Um dos casos mais preocupantes é a pneumonia. A doença é causada por bactérias, vírus, fungos e até reações alérgicas. Com a infecção acoplada nos pulmões, os sintomas mais comuns são febre alta, tosse e mudança na pressão. As dores do tórax, o mal-estar e a falta de ar também são características relacionadas de quem sofre de pneumonia. Em casos mais graves e em idosos, a pessoa precisa ficar internada em média 4 a 5 dias para realizar um tratamento adequado. Vamos falar mais sobre esse assunto. A pneumologista Luciana Tamiecato está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Doutor, eu falei certo que nessa época do ano, no inverno, parece que quem tem pneumonia fica mais atacado, como a gente diz, a pneumonia ataca com mais frequência? O inverno ele é um período em que você tem uma circulação maior de vírus, as pessoas tendem a ficar com um ambiente um pouco mais fechado por causa do frio. Isso muitas vezes aumenta a incidência, aumenta o número de pneumonias e de outras infecções respiratórias. Então, sim, acontece mais no inverno esse tipo de infecção. Mas a gente tem um inverno muito seco no país, então essa secura do ambiente dificulta um pouco a parte respiratória, dificulta um pouquinho o clearance de secreção e de bactérias, isso é um dos fatores. O outro é que nesse período a gente tem uma circulação de vírus, né? Então a gente tem a vacina do influenza, acontece nesse período exatamente por conta disso, na época que tem uma circulação viral maior, vírus que podem causar pneumonia, então isso aumenta a chance de infecção. E às vezes a pneumonia viral, ela acaba mexendo com a defesa do organismo, com a defesa pulmonar e aumenta a chance de fazer pneumonia por outros agentes, por bactérias. Então realmente acontece um pouco mais. Ô, doutor, uma dúvida minha, a pneumonia acontece assim, é uma gripe mal curada, seria, ou não? Não, na verdade a pneumonia é uma infecção dentro do pulmão, né? São vários os agentes, vários os micro-organismos que podem causar. Então podem ser vírus, podem ser bactérias e em pessoas que têm uma defesa do organismo, uma imunidade um pouco pior, podem ser fungos também. A gripe, que a gente chama, é uma infecção pelo influenza, que é um vírus, né, o vírus da gripe. O influenza pode fazer infecção pulmonar tipo pneumonia, né, então a gripe pode causar uma infecção pulmonar tipo pneumonia. Além disso, eu ter uma infecção por influenza ou por algum outro vírus, aumenta a chance de que alguma outra bactéria, então o pneumococo, que é uma bactéria mais comum, possa agredir um pulmão que já ficou um pouco alterado, um pouco prejudicado por conta da infecção viral anterior, né? Então são duas coisas separadas. Doutor, a Luciana pergunta o seguinte, se a pneumonia ela pode evoluir para uma tuberculose? Na verdade não, são dois agentes diferentes que causam infecção pulmonar. Eu ter uma pneumonia, por exemplo, por um pneumococo e tratar isso, resolver, isso para por aí, né? O que acontece é que se eu tenho um pulmão que já é machucado por alguma razão, a defesa desse pulmão fica um pouco prejudicada. Então a chance de eu fazer uma infecção tipo tuberculose aumenta, né? Então, na verdade é isso. Certo. Doutora, tem uma pergunta da Carolina, do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim, como saber se uma gripe mais forte ou uma pneumonia? Na verdade, um pouco da história clínica, né? Então os sintomas do paciente ajudam um pouquinho a diferenciar, pensar numa pneumonia, mas eu preciso do raio-x para ver se eu tenho alteração secundária, se eu tenho pneumonia no local. Certo, por exemplo, quais sintomas seria aproximadamente, assim, para a gente... Quando a gente fala, na verdade são três coisas diferentes que a gente acaba misturando um pouquinho. Uma é o resfriado comum, né, que é uma infecção, chega a atacar o pulmão, mais nariz, mais isso, que tem mais coriza, o nariz mais entupido, às vezes um pouquinho de dor de cabeça, cefaleia, febrinha baixa ou sem febre. Isso, o resfriado são vários vírus, adenovírus, rinovírus, são vários vírus comuns. A gripe, como eu falei, é a infecção pelo influenza, né, por um vírus específico que é o vírus influenza. Então,
Aí, para diferenciar da pneumonia por bactéria é um pouquinho difícil. Por exemplo, essa influenza que a senhora fala? Não, a influenza, a gripe suína é um vírus por influenza específico, é um vírus tipo H1N1. Né? O vírus influenza é o vírus que causa gripe que a gente fala, a pessoa tá com gripe, tá com dor no peito, tá um pouco cansada, tá febril. Essa gripe, esse vírus influenza é um vírus que vem já não é o influenza, de muito porque a maioria tempo. das pessoas conhecem influenza como a gripe suína por conta de tudo que aconteceu no ano passado e no ano retrasado. A gripe é outra coisa. É outra coisa. O vírus influenza é um vírus que circula aí há muito tempo, né? Que causa infecção pulmonar grave todo ano, por isso a gente vacina o idoso todo ano contra a influenza. Essa vacinação da gripe anual é a vacina contra a influenza. Então pode virar sim uma pneumonia, uma gripe forte, Pode ter uma pneumonia sim, mas é uma pneumonia viral, é diferente de uma pneumonia por bactéria, que o tratamento é com antibióticos, é um pouquinho diferente. Certo. Doutor, e é verdade que essas gripes que a gente tem, assim, os resfriados, geralmente dura 5, 7 dias, que é um vírus e depois ele vai embora? Esses resfriados comuns, né, que dá coriza, dá o nariz entupido, dá um pouquinho de mal-estar e coisa leve, duram por aí, 5 ou 7 dias, às vezes até um pouquinho menos de tempo. A pneumonia ela pode se estender um pouco mais e dar mais febre alta, dá mais dor no corpo, dá mais aquela sensação de mal-estar e pode ser muito grave. E pode causar, por exemplo, uma meningite? Uma das bactérias que causa, que é o pneumococo, uma das bactérias mais comuns de causar pneumonia bacteriana, é uma causa de meningite e é uma preocupação principalmente em crianças. Né? Tanto que hoje se vacinam crianças pequenas contra o pneumococo, pensando em prevenir não só a pneumonia, como a meningite sim. Então não são todas as bactérias ou todos os vírus que causam a meningite, mas algumas sim podem causar quadros graves. Doutora, como é que a gente sabe que essa gripe é comum, que dura 7 dias? Porque muitas vezes a gente pensa, é comum, daqui 7 dias passa, não toma remédio nenhum. Como é que a gente consegue diferenciar a possibilidade de ter uma doença mais grave, de acontecer uma doença mais grave, e de que essa é a gripe que você falou? Pelos sintomas mesmo. Então, como eu falei, o resfriado comum é aquele... ele dá sintomas muito mais assim, nasais, superficiais. Né? Então é uma tossinha, um nariz escorrendo um pouco, não chega a dar muita febre, dá um pouco de mal-estar mais por conta de obstrução nasal, desse tipo de sintoma. Né? Quando eu tenho sintomas, febre mais alta, eu tenho uma queda de estado geral maior, dor no peito, tosse muito produtiva, com secreção, com catarro amarelado, aí sim eu tenho que pensar, ou minha suspeita é maior para um quadro de pneumonia. Né? Claro que assim, a minha atenção vai ser maior em extremos de faixa etária ou em pessoas que eu sei que são mais suscetíveis. Então, crianças pequenas, muito pequenas, os lactentes que a gente chama, ou idosos que podem ter quadros mais graves com sintoma menor, né, sem ter um sintoma muito exuberante, aí nesses eu me preocupo mais em ir atrás, em ter certeza que não tem uma pneumonia. Certo. Né? Doutora, tem perguntas nas ruas também para a senhora responder. Minha pergunta é, crianças e pessoas mais velhas podem morrer com pneumonia? Podem sim. Essa, de novo, é uma das razões pela qual a gente vacina as crianças para pneumococo. Então, a mortalidade, se a gente for olhar pneumonias em geral, é uma mortalidade baixa, né? 1%, 3% por aí. Agora, nesses extremos de idade, então, são as crianças que não têm ainda a parte imunológica, a parte de defesa muito bem estruturada, o risco é maior, né, de mortalidade maior, e nos idosos, que também já não tem mais tanta reserva funcional, né, uma agressão para eles, a maneira de lidar, a reserva que eles têm para lidar é maior, sim, pode morrer. A gente tem cerca de 40 mil mortes por ano de pneumonia no Brasil, bastante, então realmente é uma cifra razoavelmente alta. Né? Então precisa ter atenção e prestar atenção nos sinais de gravidade para identificar esses pacientes, essas pessoas que podem ter risco maior para morte por pneumonia. Certo. Doutora, tem mais uma pergunta para você, ok? Fumantes têm mais chances de ter pneumonia? O fumante que já tem alguma alteração do pulmão, né? Então quem fuma muito pode ter bronquite, pode ter enfisema. Quando isso acontece, parte da defesa do pulmão fica alterada, né? Então o meu pulmão tem capacidade de receber essas bactérias, esses vírus e dar um jeito de tirá-las, né? Pela secreção, elas ficam presas na secreção, eu tuço, eu me defendo, eu coloco isso para fora. Os pacientes que fumam, alguns podem ter uma alteração pulmonar
de forma que a defesa não está tão boa e aí sim eles têm uma chance maior de ter infecção pulmonar, até por bactérias mais agressivas. E pode até dar uma fadiga mais, né, doutora, pelo fato de fumar? Sim, então eu já tenho um pulmão machucado, eu já tenho enfisema, eu já não consigo fazer a troca de oxigênio boa, né, de mandar para o sangue, eu ainda vou lá e recebo mais uma pneumonia, eu tiro mais um pouquinho da função do meu pulmão. Esses pacientes sempre têm um risco de serem mais graves, têm uma mortalidade até maior. E problemas de respiração mesmo, né? Sim. De respiração mesmo. Chiado, dor no peito, precisar de UTI, enfim, suporte de oxigênio, tudo isso pode acontecer e precisa... esses também são pacientes nos quais eu presto mais atenção para ficar mais atenta, não deixar chegar a um quadro mais grave ou tratar o mais precoce possível, que é importante, né? Tem mais perguntas, doutora? Febre forte, com dor no corpo, catarro, pode ser pneumonia? Pode, com certeza. São os sintomas mais frequentes, né? Então, dos sintomas que a gente tem, febre alta, ou febre às vezes não tão alta, dor no peito, qual principalmente para respirar. De febre? A partir de 37,8 eu considero febre, né? Então, eu coloquei o termômetro lá 4 minutos, 37,8 já é febre. Temperaturas mais altas, 38, 38,5, me sugerem uma infecção bacteriana um pouco mais. Mas, por exemplo, indivíduos mais idosos podem fazer quadros de pneumonia mais sérios com febre baixa. Então, febre é um parâmetro sim, mas o fato de não ter febre num paciente mais debilitado, idoso, ou com as defesas um pouco mais comprometidas, não me exclui que seja uma pneumonia. Tosse com catarro, um sintoma muito frequente, né? Dor no corpo, uma prostração, aquela vontade de ficar encolhido na cama também é bastante frequente. Dores no corpo também, bastante, sim, né? Sim. Em casos graves, pode abaixar a pressão, por exemplo, pode deixar a pessoa mais sonolenta, mas isso já são sinais de que a infecção está mais grave. Falta de apetite também? Também, claro, com certeza. Doutora, a Helena diz o seguinte, que a sobrinha dela estava com pneumonia, o médico tratou com antibiótico, só que o remédio não deu certo e ele trocou o remédio novamente. Ela pergunta se isso é normal, se isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, as pneumonias, como é que a gente faz o tratamento, né? O tratamento da bactéria é com antibióticos, então eu escolho um antibiótico para administrar. O que a gente faz é escolher, a gente sabe quais são as bactérias que costumam causar infecção, então eu escolho antibióticos que são bons, que costumam cobrir bem esse tipo de bactéria. Tá? O que acontece muitas vezes é que eu posso ter pego uma bactéria um pouco mais resistente, pode acontecer mesmo sem eu ter feito uso de antibiótico prévio, e aí eu preciso aumentar o antibiótico. A única coisa que se tem que tomar cuidado é de ver se nessa hora que eu troco, se essa criança ou se o paciente está bem, quer dizer, será que ele piorou, será que ele está mostrando algum sinal de maior gravidade, aí eu preciso até internar para fazer esse tratamento ou não. Né? Então isso é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, mas acontece da gente ter que mudar o antibiótico, dar um pouco mais potente para tentar cobrir algum tipo de bactéria um pouco menos comum ou com uma ação um pouquinho diferente. Tá certo, doutora. É bom que esclareceu bastante a gente, né, Dani? Porque às vezes a gente tem uma gripe um pouco mais forte e não sabe... O brasileiro já tem a mania de se automedicar, né? Então, você tem uma gripe, você vai lá, toma um remédio, já está acostumado e muitas vezes acaba incubando uma pneumonia. Então, você que está em casa, preste atenção. A hora que você sentir ter algum desses sintomas que a doutora falou, procure um médico, que é o médico que vai te orientar, fazer o exame correto para saber se você tem só uma gripe simples mesmo, dessa de inverno, ou se você está com pneumonia. Obrigada, viu, doutora? Imagina, que isso, doutora, obrigada. Você tem um telefone de contato, algum site para ter mais informações? Na verdade, acho que eu trabalho no Hospital 9 de Julho, né? Então o meu cadastro fica lá, telefone de consultório, para quem quiser entrar em contato com o serviço do hospital, fica à vontade. Tá, mais uma vez, muito obrigada, tá? Imagina, agradeço eu.